deputado federal Eduardo Bolsonaro participou de um ato pró-armas em Brasília neste domingo. Ontem, durante o evento, o parlamentar chamou a atenção a comparar professores doutrinadores, entre parênteses, com traficantes de droga. Nossa equipe de produção separou um trechinho da fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro durante esse ato em Brasília. Vamos acompanhar. Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Esse evento em Brasília, então, foi organizado pelo grupo Pró-Armas, que defende a flexibilização do porte e da posse de armas para cidadãos comuns. Lembrando que, logo no primeiro dia de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revogou uma série de decretos assinados por Bolsonaro, inclusive o que facilitava, então, o acesso de armas a pessoas que se classificam como CACs. E eu começo com Rogério Calazans. Comparar professores doutrinadores com traficantes de drogas. Professor doutrinador não é bom, né? Isso comete um dano intelectual na formação das crianças. Isso é uma injustiça com o próprio senso de educação, porque é necessário que se dê para as crianças, para os adolescentes, a condição dele formar a opinião dele. E para isso ele tem que conhecer todos os lados, ele tem que conhecer as diversas teorias que existem. Eu acho claro que ele tem que estudar, por exemplo, o marxismo, saber quem foi Marx na escola, mas ele também tem que conhecer os pensadores liberais sem necessariamente haver a interferência ideológica do professor. O professor pode emitir a sua opinião, mas deve passar o posicionamento dos autores com respeito ao pensamento desses autores, por mais que se discorde deles. Isso não é bom. Agora, é a mesma coisa que tráfico de drogas? Não acho que seja. Acho que a gente banaliza um pouco, porque o tráfico de drogas mata diretamente as pessoas. Não é só uma questão ideológica. Na questão intelectual, as pessoas têm condição de, com conhecimento, se livrar disso. E o tráfico de drogas, muitas vezes, não, né? A estrutura ela é pesada. Por trás de um idiota que está usando drogas, né, achando que está bonitinho aqui, tem uma estrutura pesadíssima de comando, de controle, de escravidão, de tráfico internacional de armas. Então, não acho que dê para comparar, embora os dois casos sejam extremamente prejudiciais para a sociedade. Daniel? Tiago, como o Calazans disse, né, não tem como comparar um professor doutrinador com um traficante de drogas. Às vezes ali no calor da reunião, tá falando para o público dele, né, que é o que eles gostam de ouvir. Ali fala, né, jogou para o time dele, ele vai falar o que eles querem escutar. Mas, no fundo, é uma declaração bem infeliz, né, fazer uma comparação dessa, por mais que os professores doutrinadores, como ele disse ali, também não faz bem nenhum, né? Essa liberdade das crianças, do pessoal escolher o caminho que vai seguir, pode ser uma coisa muito perigosa, assim como os traficantes, mas fazer esse tipo de comparação é totalmente fora do contexto. Ele, como deputado federal, filho de um ex-presidente, pegou mal perante toda a população brasileira. Ali, para aquele grupo ali, pode ver, ovacionado, as pessoas gostam, né? Fazem o auê todo, mas que no fundo não faz bem nenhum para a população brasileira. Edivaldo Magro, foi uma fala infeliz do deputado Bolsonaro? Infeliz, desnecessária, mas falou para os convertidos, né? Tem que ver nessa perspectiva. É importante lembrar que quando se fala em professor doutrinador, é aquele que traz para o ambiente escolar a defesa das minorias, defesa dos direitos humanos, algumas pautas que eu acho que são recorrentes e necessário o debate dentro do ambiente escolar. Mas não me causa nenhuma estranheza, não, porque é bem notório, né, esse tipo de comportamento dessa direita, desse tipo de gestor público, desses caras que avançam dentro do espectro político, aí, com esse discurso cada vez mais raivoso, né? E isso se propaga também dentro da esquerda, né? Tem uma certa raiva embutida nesse comportamento. Mas essa comparação é absurda, né? Ela é desnecessária. Eu acho que, como ele falou só para os convertidos, falou ali para uma plateia que queria ouvir isso, como bem relatou meu colega aqui, o Daniel,
Eu acho que nesse contexto cabe ali para eles, mas para quem ouve isso, essa comparação me parece tão distante da verdade, né, que é o trabalho que professores fazem nesse país, em que pese um problema ou outro, mas não é um tema para debater, e tanto é que a Polícia Federal, pelo que me consta, vai começar a investigar isso, né? Mais uma vez, aquela conversa de investigação. Flávio Dino já entrou na jogada também. Essas declarações, aquele circo, né, que a gente está acostumado aí com relação a isso e vai seguir. Mas reforço aí que foi uma comparação absolutamente desnecessária e que não está avalizada pela realidade dos fatos, não, Thiago. Francês? A censura está em marcha. O Eduardo Bolsonaro estava falando para um público específico, onde a linguagem pode ser, às vezes, um pouco carregada, assim como Lula faz, assim como Bolsonaro já fez também. Você tem uma linguagem mais ou menos carregada, para dar um exemplo de uma coisa, tipo assim, do professor que instila na cabeça do aluno, às vezes uma criança despreparada, e do jovem que acaba destruindo a família, ou dando a ele um posicionamento, uma linha de raciocínio que não condiz com aquilo que a família acredita e quer que o filho aprenda na escola. Eles mandam os filhos para a escola para que eles aprendam ler, escrever e se instruir, não para ter opinião política. Não é isso que se faz na escola. É um excesso, mas agora a PF do ministro Dino vai entrar em ação. Aliás, parece que a Polícia Federal agora vai se dedicar exclusivamente a isso, a atacar os recortes de todos os políticos que não são de esquerda. Então, tudo isso faz um recorte, puxa aquela palavra, parlamentar não pode mais falar em lugar nenhum, nem ambiente específico político do pessoal dele, que ele pode ser processado, e hoje um monte de partido já entrou com ação contra isso, dizendo que ele comparou professores com traficantes. Realmente há um certo exagero aí, ele deveria vir a público justificar. É apenas um adjetivo que ele colocou errado, adjetivando uma situação. Emerson Celestino, foi uma fala tirada de contexto ou não? Não, ele generalizou, como algumas falas aqui, né? Falar que a direita também é raivosa, que a direita quer jogar um contra o outro, não é bem assim, né? Dos dois lados existem os raivosos, né? Os contrários que não respeitam a opinião popular, liberdade de expressão, né? A esquerda está no direito dela, né? de tentar levar isso para o meio legislativo, tentar caçar mandato, porque eles fazem parte disso, ficaram 4 anos tentando, né, bloquear emendas, projetos do governo federal e caçar deputados. Eles estão no direito deles, professor é para ensinar, né, quem educa são os pais, esse negócio de professor ideológico, isso não pega bem, a gente não quer sexualidade para os nossos filhos, quem tem que ensinar a sexualidade somos nós, os pais, né? Professor só tem que ensinar, fazer o básico, né? Eles ganham pouco, né? E querem educar os nossos filhos. Então, se eles, né, uma boa parte deles que rodam vídeos aí falando a respeito de roubos, por exemplo, de sexualidade, tivesse mais respeitos, né, a nossas crianças, eu acho que muitas coisas, muitas falas, né, como dessa do Eduardo aí, seriam inócuas, né, porque os vídeos estão aí para todo mundo ver. Tem muito professor doutrinador, né, muito professor pedófilo, isso é uma pequena parte, né, então está aí na rede social, é só buscar e dar o devido fim a esses professores que tragam esse tipo de assunto aí e prejudica toda uma cadeia, né, que são os professores, Finaliza, Emerson, que a gente deve valorizar e respeitar bastante.